abertura aí, um intercâmbio de informações. Então, peço, por favor, que sempre que vocês fizerem um comentário, uma pergunta, e se identifiquem, coloque aí a instituição, e se achar conveniente, achar pertinente, coloque também o contato para que a pessoa, né, o nosso palestrante, o Gilberto, a Alessandra, a Liz, possam responder. E eu já vou apresentá-los na sequência. Então, a nossa mesa de hoje é Fact-Checking em Tempos de Pandemia, as experiências da Agência Lupa e Estadão Verifica. Essa mesa, ela foi pensada, ela foi criada a partir de uma proposta de uma das nossas palestrantes de hoje, a Lisete Nóbrega. Então, muito obrigada, Lisete. E vocês vão poder acompanhar, então, inclusive com o certificado de presença, se quiserem se inscrever, então, pelo link que já está aí disponível no chat. Bom, então, eu queria apresentar para vocês, rapidamente, os nossos palestrantes. Lisete Nóbrega vai ser a primeira a contar para a gente um pouco do fact-checking, nesse contexto, como eu mencionei, de muita turbulência em termos do próprio jornalismo, né, de questionamento. O jornalismo já vem passando por sérias e estruturais mudanças nos últimos anos, particularmente na última década, e esse momento de pandemia que já se soma a um momento de efervescência política, de um modo geral, no mundo inteiro, né, com polarização das posições políticas e as consequências advindas disso, traz elementos como uma palavrinha que vem já ganhou o nosso cotidiano, que é fake news. Então, essa mesa, ela vai também nessa direção, né, na direção de buscar respostas e trazer novas reflexões sobre isso, a partir do fact-checking. Então, Lisete, a nossa primeira palestrante, que vai trazer esse histórico, vai trazer alguns elementos introdutórios para essa discussão. Ela é nossa discente do programa de pós-graduação em Estudos da Mídia, aqui na UFRN, é formada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, também pela UFRN, integra, 2 grupos de pesquisa: o Pragmática da Comunicação e da Mídia, Teorias e Linguagens, Indústrias Culturais e Cidadania, que é o Pragma, e o Preserve Ação, Grupo de Pesquisa em Comunicação, Ciência e Meio Ambiente. O primeiro é um grupo da UFRN, aqui do PPGEM, e o segundo, um grupo da UFRN, também do PPGEM e do PPG-Com, da UFPA, a Universidade Federal do Pará. Então, ambos registrados no CNPq. A Lisete, nossa palestrante, Lisete Nóbrega, desenvolve pesquisas na área de comunicação midiática, com ênfase em checagem de fatos, webjornalismo, comunicação digital e redes sociais. Tem experiência profissional com jornalismo televisivo, assessoria de comunicação e mídias sociais. Então, Lisete, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença, pela proposição, inclusive, dessa mesa no Primeiro Comunicação. E o nosso segundo palestrante da noite é o Gilberto Schofield, que trabalha na criação de novos produtos e parcerias para empresas, executivo de comunicação e marketing, com especialização em comunicação e marketing digital. Chefiou a assessoria de comunicação e marketing da Agência Nacional do Cinema, Ancine, foi diretor da Agência de Comunicação Integrada Máquina com e Wolf, consultor de comunicação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República também, e editor do jornal e do site O Globo. Pelo jornal, passou 5 anos como correspondente em Pequim, na China, e 2 anos em Washington, nos Estados Unidos. Em 2000,
assumiu então o inédito cargo de editor de conteúdo do portal de finanças IG Finance. Já escreveu para a revista Exame, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, revista Época e o Globo. É bacharel em comunicação social pela Universidade Gama Filho e também possui MBA em marketing digital pela Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo, Gilberto. E a nossa terceira palestrante da noite é a Alessandra Monerá, editora assistente do Estadão Verifica, onde trabalha desde 2018. A Alessandra colabora com o projeto Comprova, uma coalizão com 26 veículos de imprensa com o objetivo de combater a desinformação sobre políticas públicas. Antes, trabalhou no jornal O Dia, no Rio de Janeiro, e no Knight Center. É formada em jornalismo pela PUC-Rio. Então, temos nossos 3 palestrantes, Lisete Nóbrega, Alessandra Monerá, representando o Estadão Verifica, e Gilberto Schofield, representando a agência Lupa. Sejam, mais uma vez, todos muito bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, para as pessoas que estão se conectando agora. Nós vamos começar, então, a mesa Fact-Checking em tempos de pandemia, as experiências da agência Lupa e Estadão Verifica. Muito obrigada. Volto a pedir a todos que mantenham seus microfones desligados para que não haja interferência no som. Essa mesa, esse evento, ele está sendo gravado, portanto, as pessoas que não queiram publicizar a sua imagem, por favor, apenas desliguem as câmeras. A presença para emissão e recebimento dos certificados, o link vai ficar disponível durante a mesa no chat, e comentários, perguntas, por favor, façam pelo chat, sempre identificando a pessoa e a instituição, e, se for conveniente, também o contato para os nossos palestrantes. Então, uma ótima mesa para todos, e eu começo, então, convidando Lisete Nóbrega, do PPGEM, da UFRN, para a sua fala. Lisete, por favor. Pronto, estão me ouvindo? Sim, muito bem. Pronto, boa noite, pessoal. Sou Liz, né, Lisete, sou mestranda do PPGEM, como a professora Luciana falou. A professora Luciana, inclusive, é minha orientadora, só para deixar registrado aqui. E aqui no mestrado eu estudo fact-checking, né, a gente estuda o cenário do fact-checking aqui no Brasil, especialmente um estudo de caso sobre a agência Lupa, né, que a gente está se debruçando. E aí, quando surgiu a ideia dessa mesa, né, a gente queria trazer um pouco da experiência das duas atividades, né, do Estadão Verifica e da agência Lupa, e eu comecei aqui só para contar um pouquinho de como está sendo essa pesquisa e trazer alguns conceitos que a gente já estudou, que a gente já se aprofundou para vocês, para dar uma breve introdução do que é o fact-check, né? Eu lembro que quando eu entrei no mestrado ainda era uma atividade que poucas pessoas conheciam, né, assim, dentro da universidade, e é bem legal, assim, meio que desbravar aqui na UFRN esse caminho. E aí eu separei para vocês alguns pontos, assim, do que a gente vem estudando e do que eu acho que seja interessante compartilhar com vocês da minha pesquisa, né. O fact-checking, queria começar com uma distinção bem conceitual do fact-checking, que são uma distinção de nomenclatura, na verdade, né, eu trago isso, uma apresentação do diretor da IFCN, que mais para frente eu falo um pouquinho sobre o que é, né, que seria o fact-checking, o verification e o debugging. São 3 atividades dentro da checagem, né, e a gente utiliza muito o fact-checking, mas aí eu queria fazer essa breve diferenciação para que fique claro, né, e a gente às vezes entenda um pouco do que a gente está falando, né? O fact-checking, ele é caracterizado pela checagem de declarações públicas de agentes públicos, como o presidente, governadores, candidatos a eleições, e essa checagem, ela é feita
a partir de busca a dados públicos, a relatórios públicos, a fontes especializadas, agências governamentais, e esse é o que a gente chama de fact-checking. E aí tem o debunking, que é uma atividade também que muitas agências de fact-checking realizam, né, que é a checagem de notícias virais, né, de notícias que viralizam na internet, aquela corrente de WhatsApp que a gente recebe e não sabe muito bem de onde. Então, uma das principais diferenças é que no fact-checking a gente sabe quem é a fonte, a gente sabe quem falou aquilo. E no debunking, a gente nunca sabe muito bem quem foi que criou aquele conteúdo, mas ele pode ser, sim, checado a partir de fontes públicas, de pessoas especializadas, né? E o verification, ele é já uma verificação de vídeo, de imagem, e ele está muito ligado às chamadas deepfakes, né, que a gente chama, que são aqueles vídeos que são manipulados e são até assustadores, porque a gente não sabe muito bem o terreno que a gente está lidando com isso. Então, feito uma pequena distinção de nomenclatura mesmo, eu queria falar um pouco de como o fact-checking se diferencia do jornalismo tradicional, né? Uma pergunta que eu já ouvi bastante aqui na academia é o que seria a diferença, né? Porque o fact-checking é a apuração, é a atividade do jornalista apurar e checar um fato. Então, isso também é inerente e é um princípio básico, deveria ser um princípio básico do jornalismo tradicional. A gente sabe que o jornalismo tradicional vem de uma crise, né? Vem de crise financeira, de credibilidade, e algumas coisas terminam se perdendo nesse processo. E aí, a partir daí, a gente vê a necessidade do fact-checking. Então, o princípio básico do fact-checking é a apuração, mas não a apuração como ela é trazida dentro do jornalismo tradicional, né? Eu gosto de dizer que a apuração dentro do fact-checking, ele é o produto final que a agência entrega, né? Porque, além da apuração, com a verificação, a desmistificação de informações e também tem uma transparência do passo a passo. Essa é outra grande diferença. A metodologia de uma agência de fact-checking, ela é totalmente transparente. Se você lê uma matéria, lê uma checagem, você vai perceber como metodologicamente aquele repórter chegou àquela conclusão, né? Que a gente chama que são as etiquetas de verificação, verdadeiro, insustentável, exagerado. Então, a gente consegue ver metodologicamente como o repórter chegou até aquela apuração. E isso é muito interessante porque há um breve debate sobre a utilização de etiquetas, né? Porque muitas vezes eu posso concordar, você pode não concordar com uma etiqueta que é colocada. Mas o fact-checking, ele traz um grande trunfo, é que ele traz metodologicamente como aquele repórter chegou àquela etiqueta. Então, mesmo que você não concorde com a etiqueta final, você pode seguir o passo a passo, entrar em todos os links, ver todos os dados e chegar à sua conclusão. Será que aquilo é insustentável ou será que é falso? Então, é outra grande diferença, né, que é o fact-checking que eu gosto de falar, a apuração e a transparência. No fact-checking não tem aquele famoso fonte em off que tem no jornalismo tradicional. As fontes são claras, são transparentes e todo mundo pode ver e chegar, fazer sua própria apuração, se quiser, através dos links que são colocados. Então, falando nisso, fazendo essa breve introdução, né, eu queria falar um pouquinho sobre a história do fact-checking, de como a gente chegou no que ele é hoje, né, porque se ele tem tantas características com o jornalismo, né, quando foi que isso se diferenciou? Porque o fact-checking, ele apura os fatos, apura as declarações depois que são ditas. É diferente do jornalismo declaratório. Se o nosso presidente, por exemplo, falar alguma coisa, o jornalismo, ele tradicional, eu digo, ele vai falar, né, vai declarar aquilo numa matéria. E o fact-checking vai checar se aquilo que ele falou é verdade ou não. Então, é uma apuração que muitas vezes vem depois de uma publicação, por exemplo. E aí a história do fact-check, ela surge nos primórdios da década de 90, nos Estados Unidos, com um jornalista chamado Brooks Jackson. Ele foi escalado pela CNN, ele trabalhava na CNN, foi escalado em 91 para checar a veracidade das informações no âmbito político. E aí, a partir disso, começou esse movimento que a gente conhece como hoje. Em 2003, o mesmo jornalista Brooks, ele criou um site
que é o factcheck.org. Eu vou pedir para colocarem até o link, que até hoje, de 2013 até aqui, ele segue no ar, né, o factcheck.org. Foi o primeiro site independente do mundo que se dedicou exclusivamente à checagem de fatos. E uma coisa que eu queria ressaltar é que a checagem, ela sempre nasce, as agências sempre... O fazer do fact-checking sempre se mistura um pouco com uma questão política e de eleições, por exemplo, vocês vão perceber que sempre nasce em um ambiente de eleições, para checar as falas dos candidatos, e isso é muito interessante. Em 2007, foi criada outra iniciativa nos Estados Unidos, que é o PolitiFact, e em 2008 eles cobriram as eleições americanas, e em 2009 ganharam um Pulitzer, que é o principal prêmio do jornalismo, e foi aí também que o fact-checking ganhou um boom. Aqui na América Latina, chega em 2010 a se fazer essa nova atividade, né, esse novo movimento do jornalismo, com a plataforma Chequeado, que é da Argentina. E a partir daí surge um pouco disso no Brasil. No Brasil, no mesmo ano, a gente tem duas atividades muito pontuais da Folha de São Paulo, que é o mentirômetro e o promessômetro, que classificava o grau de veracidade das frases ditas pelos candidatos à presidência naquele ano. Mas foi muito pontual, e só a partir de 2014 realmente começou algo com mais fôlego aqui no Brasil. Em 2014, a jornalista Cristina Tardáguila, que é inclusive a fundadora da agência Lupa, ela criou o blog Preto no Branco no site O Globo. E aí, com isso, o objetivo dele era ajudar o eleitor a decidir seu voto, né? Classificando e checando as declarações dos candidatos. Foi uma das primeiras iniciativas de fôlego, a primeira de fôlego aqui, né? E também no mesmo ano surgiu o Projeto Truco, que está ligado à agência pública. Ele já foi descontinuado em 2018, mas foi uma importante atividade nesse processo. E aí, em 2015, surgem duas grandes atividades que seguem até hoje, que é a Aos Fatos, que foi uma das primeiras plataformas criadas exclusivamente para checagem de fatos aqui no Brasil, e, logo em seguida, a Agência Lupa, que, como eu disse, foi criada pela jornalista Cristina Tardáguila. E aí, a partir disso... Um segundo. E aí, a partir disso, as iniciativas, elas crescem exponencialmente, né? Como vocês puderam ver, sempre em anos eleitorais, em anos de eleição, mas a partir daí, o fazer jornalístico, né, o fact-checking, ele abraça outros mundos, abraça outras editorias, né, e tem isso muito intrínseco. E agora a gente pode ver, né, como a editoria de saúde, por exemplo, sempre está 100% presente, na verdade, e é isso que os colegas vão falar um pouco daqui a pouco. E aí, só para vocês terem uns dados, assim, disso, de 2014 para 2018, houve um aumento de 239% de agências de checagem, de iniciativas, de projetos de checagem no mundo. E esse número já aumentou, né, porque em 2018 eram 149, e hoje eu dei uma checada, e são 290 fact-checkers espalhados pelo mundo. E isso é a partir do relatório de um centro de pesquisa da Universidade Duke, é o Duke Reporters Lab. E é interessante a gente ver como esse fazer, ele se espalhou para diversas outras, diversos projetos, né, ao redor. Eu queria ressaltar também aqui a professora Leila, né, que é daqui da UFRN, do Departamento de Comunicação, ela tem uma iniciativa muito bacana de checagem, que é a ET-checagem, que checa apenas notícias e informações relacionadas a direitos humanos. Então, isso se espalhou um pouco, né? E aí, dentro de tantas iniciativas, também surge uma instituição que é muito importante dentro do fact-check, que é a IFCN, é o International Fact-Check Network, que é como uma instituição que verifica os verificadores, né? Eles têm 5 princípios éticos que seguem, né? Que é o compromisso com o partidarismo e a equidade, um compromisso com a transparência das fontes, um compromisso com a transparência do financiamento e da organização, compromisso com a transparência da metodologia e também uma política aberta e honesta de correções. E as agências que querem ser signatárias do IFCN, elas passam por uma auditoria, que é internacional, e a gente tem poucas aqui, né, a Agência Lupa, a Aos Fatos, Não Verifica, são signatárias, né, dessa IFCN,
E é interessante porque a gente vê que é muito importante a gente ter isso, porque demonstra como é um trabalho sério, né? Como é um trabalho apartidário, não é político A ou B. A gente está vivendo nessa cenário de pós-verdade, né? Que as pessoas, mais do que nunca, acreditam mais nas suas crenças pessoais do que nos fatos objetivos. Então, eu sou uma grande entusiasta, assim, do fact-checking, por isso que a minha dissertação, ela é sobre isso. E aí eu queria trazer para vocês, deixa eu só ver, eu acho que eu estou dentro do tempo, queria só trazer mesmo esses conceitos básicos para a gente entender um pouquinho, né, do que é o fact-checking, o que é o debunking, e entender um pouco dessa história e como ela chegou até aqui, né, como a gente chegou, e aí, mais do que nunca, o fact-checking, ele tem um papel fundamental, né, a gente está tem uma enxurrada de desinformação, né, acontecendo, vocês vão perceber que, talvez Gilberto fale muito sobre desinformação, a Alessandra também, o termo fake news, ele é super comum, ele é super utilizado, ele está na boca das pessoas, mas tem uma linha, talvez, de pesquisadores, uma linha que prefere o termo desinformação, porque a gente teme que um pouco que as fake news, elas são bem politizadas, né, é um termo extremamente politizado, apesar de ser muito comum, então é muito importante que a gente também fale, mas só para destacar o termo desinformação. Então, a gente está nesse mundo, né, nesse cenário de desinformação, e mais do que nunca, o fact-checking, ele é tão importante para isso. Então, por isso, essa introdução um pouco grande, né, mas para trazer também os desafios, né, que estão sendo colocados nesse cenário de pandemia, nesse cenário de desinformação, nesse mundo agora da pós-verdade, e como nossos colegas estão enfrentando, né? Então, eu encerro por aqui a minha fala. Acho que falei um pouco dessa introdução da pesquisa e dessa introdução de alguns termos que eu julgo interessante. E aí passo para os colegas que vão falar um pouco mais do mercado e de como está sendo essa vivência no dia a dia do fact-checking neste período tão complicado. Obrigada. Liz, muito obrigada. Então, muito obrigada. Nós tivemos aí a apresentação da nossa primeira palestrante da mesa de hoje, Lisete Nóbrega, do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trazendo aí um histórico, né, do fact-checking, como é que esse termo surge, as suas principais implicações e também as experiências que nós estamos tendo em relação a isso aqui e fora do país. E para falar um pouco mais sobre isso, né, e aprofundar esse tema, trazer aí duas contribuições bastante importantes no nosso cenário brasileiro, ancoradas aí nas experiências de dois profissionais da área. Eu gostaria de convidar, então, na sequência, Gilberto Schofield, da Agência Lupa, diretor de estratégias e negócios da agência. Gilberto, mais uma vez, muito obrigada pela presença, pela participação, e, por favor, você tem a palavra. Legal, obrigado pelo convite. É sempre bom discutir desinformação na era da desinformação, né? Eu estou exausto, estou trabalhando feito um desesperado desde o início dessa pandemia. Vou falar aqui um pouquinho sobre o que a gente encarou como desafio com relação à pandemia, vis-à-vis a questão da desinformação. E depois dizer um pouquinho sobre as soluções que a gente adotou nesse esclarecimento, nesse combate à desinformação de uma pandemia, porque quando você faz desinformação com relação a questões políticas, você está fazendo uma guerra de narrativa entre um grupo e outro, né, que estão ali brigando por uma certa supremacia do discurso e a briga pelo poder. Mas quando você está fazendo desinformação de pandemia, você está matando gente, dependendo da desinformação que você está colocando na roda. Então, quando você diz, por exemplo, que uma clássica desinformação, que é a desinformação do tratamento, não precisa, se você está sentindo sintoma, não precisa ir ao médico, não, basta você tomar água quente com alho 3 vezes ao dia que você fica curado da Covid.
Quer dizer, isso, de uma maneira ou de outra, é quase um crime. Quer dizer, da minha opinião, chega a ser um crime. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Quais foram os desafios que a gente entendeu lá no iniciozinho, ainda em fevereiro, quando pintou o primeiro caso, né, dia 26, registrado oficialmente daqui? A gente entendeu primeiro o seguinte: a gente tem 210 milhões de habitantes no Brasil. Ou seja, a velocidade de compartilhamento de uma desinformação é muito maior do que a capacidade que eu tenho de entregar a checagem de fato. Até porque a checagem tem um timing diferente. A desinformação ela pode ser criada e espalhada em grupos, auxílio de robôs e por aí vai. A checagem não. Primeiro que eu tenho uma metodologia de trabalho, eu acho que é uma metodologia que se assemelha muito, a gente está aqui no ambiente universitário, se assemelha muito à metodologia científica que a gente usa, por exemplo, para elaborar uma tese. E qual é o princípio da metodologia científica? É que qualquer um possa refazer o caminho que você chegou à conclusão da sua tese. E aí chega lá e dizer ok ou não. Eu vou refutar a sua tese, ou eu achei ela genial, uhul, vamos publicar um livro. Então, assim, isso leva tempo. Eu sou obrigado, por exemplo, a dar pelo menos 48 horas para que a fonte se manifeste, se eu considero que aquilo ali é falso. Se aquilo ali foi provado ao checar os bancos de dados, ao checar a legislação, ao checar os documentos históricos, porque tudo isso é checável, ao checar as estatísticas, se eu cheguei à conclusão de que é falso, eu preciso que a pessoa me diga, me responda: olha aqui, eu chequei isso aqui, isso que você falou não corresponde à verdade. Então, o tempo da checagem é diferente do tempo da desinformação. E numa pandemia, a gente precisava, de alguma forma, acelerar isso de alguma maneira, né? Então, a gente está lidando outra coisa, a gente está lidando com um vírus novo, um vírus sobre o qual você não tinha conhecimento até dezembro, quando ele começou a ser um vírus que vinha do morcego na China. Então, assim, não havia ainda nenhum estudo científico já pronto sobre o novo coronavírus, né? Tanto é que houve um trabalho para a descoberta do vírus e houve um trabalho para conceituação do vírus, né, que passou a se chamar a doença Covid-19. Então, assim, com isso você está trabalhando o quê? Com o desconhecido. O desconhecido é um terreno fértil para a desinformação. É um terreno fértil para as pessoas criarem as teses mais estapafúrdias, as teorias mais bizarras das conspirações possíveis e imagináveis. Então, aí, paralelamente a isso, você tem o medo da população. Medo e raiva são dois sentimentos que também são terreno fértil para a desinformação. A gente sabe, existem estudos de marketing tradicionais que as pessoas consomem coisas, consomem roupa, consomem calçado por impulso e por validação emocional. Ou seja, eu me sinto mais gostoso quando uso determinada roupa, eu me sinto mais poderoso quando eu uso determinada roupa, eu me sinto mais rico quando eu uso determinada roupa. Então, assim, esses mecanismos emocionais de consumo de objetos também existem no consumo de notícia. As pessoas também consomem notícia de uma forma emocional e para validar determinados pensamentos que ela, por um acaso, já possuam, tá? Sobre determinado assunto. Então, se você recebe uma informação que valida uma percepção sua, pode até ser um preconceito pavoroso. A chance de eu compartilhar aquilo é infinitamente maior do que se eu entrego para você um conteúdo reflexivo, por exemplo. Então, qual é o meu desafio? O meu desafio é tentar achar novos formatos de entrega do combate à desinformação, para que eu possa atingir esse público que consome emocionalmente o conteúdo. Outra dificuldade, outro desafio, fazer a ciência uma coisa compreensível, né? Estudos científicos geralmente não são coisas que usem uma linguagem, digamos assim, atrativa e compreensível para todo mundo. Então, assim, uma outra desafio é você tentar pegar esses estudos científicos e transformar essa linguagem numa linguagem onde as pessoas entendam como é que se produz uma vacina, entende como é que se faz um medicamento, entende como é que se propaga uma doença.
né, entende como é que funciona um termômetro infravermelho, que é apontado na sua cabeça para medir a sua temperatura, não para destruir os seus neurônios. Então, assim, isso exige um trabalho de decodificação do que está sendo feito grande. Por fim, eu preciso dizer que a questão da Covid ela foi altamente politizada no que eu penso ser uma falsa disputa de narrativa entre o que vem primeiro, a combate à epidemia propriamente dita, baseado em conceitos científicos e médicos, ou a economia. Né? Criou-se uma ideia de que a economia não podia ser destruída porque ela ia causar mais mal do que a pandemia, que é uma não discussão ao fim e ao cabo, porque é uma discussão que possui uma base de interesse político grande. Então, você tinha que refletir sobre isso, e você tem que perceber uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar muito claro aqui, né? A gente trabalha hoje, e a política muito com isso, com instrumentos de mediação, de interação nas plataformas, que são os algoritmos, as redes neurais, a inteligência artificial. É essa gente que decide quem vê o quê e que mensagem é entregue a quem. Então, a política se apropriou disso de cara já há bastante tempo para entregar mensagens para os seus apoiadores que reforcem um certo ódio pela oposição, certo? Ou por políticos de oposição, ou o que quer que seja, dos dois lados do espectro político. Não estou falando só de direita ou só de esquerda, né? Isso por um lado, e você entregue também para a oposição mensagens que, de alguma forma, causem controvérsia entre eles. Porque a ideia é enfraquecer a oposição e reforçar as convicções da situação. Note bem, isso foi usado com muito sucesso na campanha entre Clinton e Trump nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que o Steve Bannon orientou o Donald Trump a entregar para os seus apoiadores mensagens de enaltecimento às suas campanhas e purezas americanas, né, grandezas americanas, baseados em uma série de coisas, vai desde o porte à arma a ser branco e rico, até dizer que a Hillary Clinton é uma velha política do establishment político, ela é mais do mesmo, de modo que você também pudesse enfraquecer ou, de alguma forma, tumultuar a discussão entre a oposição. Note bem, a gente está falando de algoritmo. Tanto é que, hoje em dia, os famosos cientistas políticos, que eram aqueles caras que pegavam as pesquisas de opinião para fazer interpretações sobre onde o candidato vai bem ou vai mal em tal região, eles estão sendo, aos poucos, substituídos por engenheiros de dados, especialistas em dados, pessoas que consigam interpretar as interações mediadas pelos algoritmos para entender que mensagem eu vou entregar a que grupo. Tá? Então, esses eram os desafios principais. A gente sabia que isso também ia ser aplicado à questão da pandemia, porque a pandemia estava sendo politizada, certo? Bom, rapidamente agora, o que a gente fez? A gente multiplicou os nossos produtos de entrega. Além da checagem tradicional que a gente fazia para os veículos de comunicação e para as plataformas de mídias sociais, como o Facebook, por exemplo, que são duas fontes de recursos para a Lupa, a gente produziu 2 newsletters, onde as pessoas voluntariamente se candidatavam a receber, uma para pessoas comuns que estavam interessadas em saber mais sobre a pandemia no momento em que ela era desconhecida, e a outra direcionada para profissionais de saúde. E a gente sabia que esses profissionais de saúde têm uma rede de pacientes que também precisavam ser esclarecidos. Então, a gente fez 2 newsletters diferentes, onde a gente entrega todos os dias, eu participo das 2, tenho um trabalho horroroso fazendo isso. Bom, a gente tinha um podcast também chamado Verifica, que teve uma primeira temporada que falava sobre desinformação de modo geral, e a gente decidiu, então, fazer uma segunda temporada focada em Covid-19. Então, toda a segunda temporada do podcast, que eu posso depois deixar o link até aqui, é uma discussão sobre desinformação a respeito da pandemia e entrevistas com especialistas aí, infectologistas, epidemiologistas, né, pneumologistas, gente que possa falar com propriedade sobre dúvidas dos nossos leitores a respeito da doença. Então, assim, trata-se de um formato de áudio, né, via podcast, para tentar atingir pessoas que estão em casa e têm mais tempo de fazer coisas porque estão ali na quarentena, entediadas, então, bora ouvir um podcast, né?
A estratégia de colaboração, importantíssima. A gente entrou em 2 coalizões internacionais. A IFCN, coordenada pela IFCN, que já foi dito aqui, né? A Liz falou sobre ela. Essa estava reunindo aí mais ou menos umas 80 plataformas de uns 50 países. E a plataforma Latam Chequea, que é coordenada pelo Chequeado argentino, que ela falou aqui agora também, que reúne só os países da América Latina. América Latina, Portugal e Espanha, né? Ibero-americano, digamos assim. Então, a gente a gente criou uma base de dados de tudo o que estava sendo checado nesses países, aglomerado numa ferramenta só, dividida por tema, por país, por etiqueta e por data, e depois a gente traduziu isso para português, de modo que as pessoas pudessem ter acesso, porque tudo era ou em inglês ou em espanhol. Então, a gente precisava ter uma plataforma, contratamos tradutor para fazer isso, e usamos isso com outro produto que eu acho muito legal, chamado Corona Verificado. Corona Verificado é um produto que a gente faz o seguinte, a gente pega todos esses dados dessas plataformas e faz inteligência sobre desinformação. Quais são os assuntos que são mais motivos de desinformação nos países da América Latina em comparação com o Brasil? O uso de máscara, por exemplo, ele é uma questão na América Latina tão grande quanto ele virou uma questão no Brasil? Ou nos Estados Unidos? Já não é uma questão tão grande na Europa. Então, a gente começou a fazer essas comparações de desinformação e o que acontecia nos países e comparava esses dados e trazia esses números para inteligência de desinformação. Tá? Outro produto que eu acho muito legal é um produto que chama-se Lupa na Ciência. E aí eu volto àquela história de traduzir o assunto científico. A gente contratou uma pesquisadora científica que também é jornalista e a gente está montando bancos de dados sobre todos os estudos acadêmicos brasileiros e do exterior que vêm sendo feitos sobre o novo coronavírus hoje. E a ideia é não só formar um banco de dados sobre esses estudos, para uso até por universidades e outros centros de estudos médicos e científicos, mas também pegar esses estudos e traduzir isso para matérias onde as pessoas possam compreender como esses estudos estão sendo feitos. Tá? Esse produto é um produto que faz o maior sucesso, é o que eu mais gosto, inclusive. Estou apegado nesse Lupa na Ciência. Um outro é o seguinte, a gente fez uma parceria com uma ONG chamada Redes Cordiais. Redes Cordiais é uma ONG que trabalha discurso de ódio com influenciadores. E a gente percebeu que a gente precisava usar influenciadores no combate à desinformação. Outra forma de entrega, digamos assim, de conteúdo. Então, o que a gente fez foi trabalhar com eles, aproveitando tempos, lives, vídeos, para eles entregarem aos seus 8, 10, 12 milhões de seguidores conceitos de combate à desinformação a respeito da Covid, né? Lázaro Ramos, a Thelma do BBB, Felipe Neto. A gente começou a usar os influenciadores que a gente achava que eram influenciadores que, de alguma forma, eram influenciadores sérios, né? Comprometidos aí com uma questão mais de verdade. A Thelma é médica, apesar, né, de ser uma BBB, ela é uma médica BBB. Então, assim, a gente não podia perder essa chance. Então, esse foi a quantidade de produtos que a gente fez e está administrando até agora, tá? Na pandemia, com recursos, às vezes, até de instituições, Instituto Láfero, o Google, o próprio Facebook, a IFCN, a gente aproveita esses grants para entregar tudo isso de graça, certo? Para a população e para os profissionais de medicina. E a gente tem 2 projetos que estão aí sendo produzidos, um deve ser lançado na semana que vem e o outro daqui a 2 semanas, que são 2 projetos que também são 2 testes de formatos. Um é um processo de visualização de dados, em parceria com o Google, porque a gente percebeu que a questão dos óbitos, ele virou estatístico. Caem 2 Boeings e é uma comoção nacional. Ai, caiu o avião do Chapecoense. Ah, meu Deus. Não sei, eu não estou aqui qualificando o grau de perda ou de tristeza de uma morte ou de outra. Eu estou querendo dizer que a quantidade de números que a gente vem empilhando em termos de óbito no Brasil vem fazendo as pessoas perderem a capacidade de se indignar com a quantidade imensa de morte que a gente tem. Então, a gente está criando uma ferramenta de visualização de dados que ajude as pessoas a refletir um pouco melhor sobre isso. E o segundo formato é um formato de humor. A gente vai fazer humor em vídeo, de modo que a gente consiga também apelar aí mais para o que eu falei, a questão emocional do consumo de conteúdo que as pessoas possuem
e a gente, vendo-se através do humor, a gente consegue entregar melhor o combate à desinformação. É isso, gente. Obrigado. Nós que agradecemos, Gilberto, muito obrigada aí pela sua palestra, pela generosidade dos relatos, da análise, muito obrigada mesmo. Então, tivemos aí a palestra, participando dessa mesa sobre fact-checking, de Gilberto Schofield, da agência Lupa, e agora, na sequência, então, temos Alessandra Monerá, do Estadão Verifica, que também vai trazer as suas contribuições, suas análises, e lembrando a todos que os comentários, as perguntas podem ser feitos para os nossos 3 palestrantes, através do chat, e na sequência das apresentações, então aí a gente vai ter um tempinho para que eles possam também responder e comentar a partir das observações de vocês que estão aqui participando da mesa. Então, Alessandra, por gentileza, sua vez. Muito obrigada. Oi, gente, boa noite mais uma vez. Obrigada mais uma vez pelo convite. Isis, Gilberto, gostei muito da fala de vocês dois. Gilberto, nossa, imagino você está cansado, tem muita coisa que vocês estão fazendo, um trabalho incrível mesmo. Bom, vou tentar não me repetir muito aqui, né? Acho que vocês já falaram bastante, né, sobre o trabalho de fact-checking na pandemia. Vou contar um pouquinho da nossa história. O Estadão Verifica entre os signatários aí da IFCN, como a Alice citou aqui no Brasil, acho que nós somos os mais novos, né? A gente começou em 2018, foi um projeto de eleições do Estadão, era um dos projetos do Estadão para as eleições, né? Então, a gente já começou nessas eleições que foram muito marcadas por esse debate em torno da desinformação, né? Em 2019, a gente virou signatário da IFCN e a gente começou essa parceria com o Facebook de verificação na plataforma, do qual a agência Lupa também faz parte, né? Os fatos, a AFP também fazem parte. Desde 2018 também a gente tem um trabalho com o projeto Comprova, que, como a gente mencionou lá no início, é uma coalizão de 28 veículos. Eu falei 26, mas já entraram mais veículos. São 28 veículos do Brasil inteiro, e esse pessoal todo se junta para fazer jornalismo colaborativo, verificação colaborativa, né? Em 2018, o Comprova teve a primeira edição, que foi durante as eleições. A gente checava conteúdo viral nas redes sociais a respeito dos candidatos à presidência. Enfim, foi uma iniciativa de bastante sucesso, a gente produziu bastante conteúdo. Em 2019, o Comprova teve uma segunda edição, que foi sobre políticas públicas, checando o conteúdo a respeito do primeiro ano do governo Bolsonaro. E agora, em 2020, o Comprova voltou, mais uma vez, para falar sobre coronavírus, né? Teve um expediente especial do coronavírus, novamente com todos esses veículos do Brasil inteiro, e agora a gente está checando mais uma vez com Comprova desinformação sobre políticas públicas, além do coronavírus também. Bom, sobre o nosso trabalho durante a pandemia, eu acho que, como o Gilberto falou, é um momento de desafio ímpar, né, para todos nós. Como ele mencionou, já tem essa dificuldade de ser uma doença nova, em que as informações vão mudando muito rapidamente, né? Às vezes, a gente tenta deixar sempre um aviso nas nossas checagens de que a gente está
checando coisas baseadas com as informações que a gente tem naquela data, né? Porque, enfim, cada hora surgem novos estudos sobre o coronavírus. Eu acho que um desafio nosso também é a própria quantidade de coisas que tem para checar. Nós somos uma equipe pequena e com a pandemia nossa produção duplicou. A gente teve que expandir nossa equipe também. E como o Gilberto também já mencionou, tem uma politização muito grande, né, dos conteúdos relacionados ao coronavírus. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Eu acho que nessa pandemia, o nosso trabalho ficou bastante marcado por uns temas que se repetiram muito, né? A gente, com Comprova, a gente fez uma revisão da nossa atuação ao redor do coronavírus e a gente percebeu alguns temas muito marcados de desinformação. E esses temas seguiam bastante a agenda da notícia, a agenda do noticiário mesmo, e até o que o governo federal, o presidente, divulgava nas redes dele, né? Eu acho que todo mundo já sabe, né, que a cloroquina foi onipresente nas redes sociais. Até hoje, apesar de ter já vários estudos que não conseguiram comprovar um benefício desse medicamento, né, no uso contra a Covid-19, a desinformação ao redor desse remédio ainda é muito grande, e a gente checou vários conteúdos relacionados a esse remédio, até hoje a gente checa. Checamos também muitas coisas a respeito de curas chás. Oi, estão me ouvindo? Acho que deu uma congelada. Estão ouvindo, né? Dá para ouvir bem, dá para ouvir bem. Ah, beleza. É que deu uma congelada. Mas, enfim, como eu estava falando, a gente fez muitas checagens a respeito de remédios caseiros. Eu acho que até uma desinformação mesmo que as pessoas fazem sem maldade, né? Ou sem uma intenção maliciosa. Eu acho que todo mundo meio perdido tentando ajudar, e aí compartilha a cura que a avó sabe que é boa, ou, não sei, a tia costuma usar. A gente viu muito disso. Outras coisas também, a gente viu bastante boato atacando instituições, como a OMS. A OMS foi um grande alvo da desinformação durante a pandemia. Vários boatos tentando desmerecer o diretor da OMS, tentando desmerecer a própria instituição, tentando contrariar as recomendações da OMS. Esse foi um tema bastante presente. Outra coisa que a gente viu foi distorção a respeito de dados de outros países. Por exemplo, Israel é um país bastante querido nos boatos que a gente checa online. Sempre é um país citado como um super exemplo, né, de governo. E então a gente teve vários boatos a respeito de a cura que vem de Israel, a vacina que já está pronta em Israel. A gente viu muita coisa assim. E uma coisa que a gente também viu bastante foi a distorção dos dados aqui do próprio Brasil, né? Engraçado que lá no começo da pandemia, lá em janeiro, a gente estava checando eu lembro disso, acho que foi a primeira checagem que a gente fez a respeito do coronavírus. A gente estava checando um boato que falava que a China estava escondendo o número de casos. E, na verdade, os casos eram o número de casos era muito mais alto. E com o passar do tempo, a gente foi vendo o contrário, as pessoas tentando falar que os casos, na verdade,
não são tão altos quanto a gente vê na imprensa. Então, teve muito isso, e teve muito a narrativa de que os governadores, que são inimigos do presidente, estariam aí distorcendo os dados, aumentando as estatísticas sobre o coronavírus. Então, teve isso também, e acho que eu estou esquecendo aqui, deixa eu abrir o texto que a gente fez. Foram os alvos dos governadores, e acho que foram esses os principais temas que a gente falou. Sim, isolamento social. Isolamento social também foi bastante batido aí, né, nas redes sociais. As pessoas tentavam também justificar, trazer a narrativa de que o isolamento social não funciona, o isolamento social não salva vidas, quando a gente viu vários exemplos de vários países em que o isolamento social foi uma ferramenta importante para barrar o contágio pelo coronavírus. Bom, acho que essa é mais ou menos a minha experiência, checando boatos aí durante a pandemia. Acho que, realmente, como o Gilberto falou, é muito trabalho todos os dias, e a gente não vê bem um fim, né? É um tema que continua muito presente no nosso monitoramento, ainda viraliza muito. E é isso. Estou aberta aí a perguntas. Obrigada, gente. Muito obrigada, Alessandra, aí pela também generosidade aí das palavras, da experiência, trazer para a gente, da análise. Muito obrigada a todos e todas, também participando aqui dessa mesa. Então, a gente está com a mesa Fact-Checking em Tempos de Pandemias, experiências da agência Lupa e Estadão Verifica, pelo primeiro Comunique Ação, pesquisa, ensino e democracia. Nós tivemos aí as falas, as palestras de Lisete Nóbrega, pesquisadora do PPGEM, do Programa de Estudos da Mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Gilberto Scofield, diretor de Estratégias e Negócios da agência Lupa, e agora, por último, a Alessandra Monerá, editora assistente do Estadão Verifica. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Nós temos contribuições, comentários, perguntas pelo chat. O nosso tempo, a gente ainda tem meia hora, então dá para conversar um bocadinho ainda, dá para conversar sobre várias temáticas, incluindo a Covid. Eu já adianto algumas curiosidades, afinal, vocês checaram quando é que essa vacina vai sair mesmo, né? A pergunta que não quer calar, todo mundo aqui quer saber, mas foi uma pergunta do Jorge Luiz, inclusive. Eu gostaria de registrar aqui e agradecer bastante as participações de todos que estão nessa sala. A gente tem, nesse momento, 80 pessoas, e esse número sobe, desce um pouquinho, mais sobe que desce, então é um tema que realmente nos permeia muito no nosso dia a dia. Então, queria agradecer aí essa participação de discentes e docentes do Rio Grande do Sul, aqui do Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Distrito Federal, Piauí, e se eu estiver esquecendo de alguém ou de algum estado, vou falar agora das instituições a partir das colocações, né, do pessoal que está colaborando aí no chat, mas, por favor, coloque ali que eu vou ter um imenso prazer de estar citando. De qualquer maneira, sintam-se todos aí muito bem-vindos. Bom, então eu vou começar aqui para vocês, Liz, Gilberto e Alessandra, com algumas perguntas, e vocês ficam à vontade para verificar quem gostaria de responder ou fazer algum comentário em relação à pergunta. A Daiana Brandão,
aqui da própria UFRN, do PPG, ela, citando o exemplo da França e Alemanha, ela diz o seguinte: a multa para veículos midiáticos que publicam notícias falsas. E no caso da legislação brasileira, como é que vocês têm percebido isso a partir de todo esse movimento de checagem que vocês têm acompanhado? Está aberto para quem quiser comentar. Primeiro, futuro, né? Olha só, quem fez a pergunta da vacina? Foi o Jorge. Jorge, infelizmente, meu amigo, a gente não checa futuro. Né? Qual é o banco de dados que eu tenho para confirmar se aquilo que se pretende alcançar daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, é verdade ou não é verdade? Então, 3 coisas não são checáveis. Opinião, porque opinião, né? Ela é feia. Não, ela é bonita. Paciência. Se base e opinião, eu não tenho base de dados para checar isso, né? Eu não checo futuro, portanto, se alguém me diz, mas vem cá, o sujeito está dizendo que daqui a 6 meses ele vai construir 6 milhões de casas. Sim, você pode chegar aí a um cálculo estatístico e mostrar que se uma casa leva tanto tempo para ser construída, entendeu? Será que vai chegar ou não vai chegar? Mas isso não é uma verificação, certo? Isso é um estudo de possibilidade. Então, futuro a gente não checa. A outra coisa que a gente não checa são conceitos muito amplos. Quer ver um conceito amplo típico? Vivemos a pior crise da história. Vivemos a pior crise da história em termos de quê, exatamente? Você está falando de quê? De crescimento do PIB? Porque se você estiver falando de crescimento do PIB, aí eu consigo checar. Se você está falando de taxa de desemprego, nível de saneamento básico, IDH, saneamento, construção de obras e estradas, do que se refere você dizer que vivemos a pior crise da história? Outra coisa, eu não tenho banco de dados de 1500 até a família real. Então, eu também não consigo. A história inteira do brasileiro, eu também não consigo checar. Então, assim, conceitos muito amplos, esses são conceitos que é muito difícil de checar, a menos que você aponte um número, uma argumentação específica onde eu encontro amparo num estudo de banco de dados, num estudo de lei. Isso eu consigo checar. Legislação, eu consigo checar documentos históricos, eu consigo checar estatísticas, bancos de dados, isso, comparações, se usa número, né? O Brasil é o pior país na saída de crianças do colégio entre 10 e 15 anos, em idade escolar. Isso eu acho que eu tenho um banco de educação, pode ser produzido pelo Banco Mundial, Banco Interamericano. Eu consigo achar isso. Agora, futuro, opinião e conceitos amplos, não. Tá? Só para deixar isso claro. A outra pergunta era o quê mesmo, que eu já esqueci? É sobre a Alemanha, citando o exemplo da Alemanha legislação. E da França e as multas, né, no caso da publicação de notícias falsas para veículos midiáticos. Pois é, gente, a gente tem um PL que está sendo estudado na Câmara, né? Que está querendo, de alguma forma, penalizar administrativamente, criminalizar essa questão das fake news, que eu também é uma expressão que eu odeio, porque ela foi apropriada por político sem vergonha, que gosta de dizer que uma matéria jornalística bem feita e bem construída, mas que é contra ele, é fake news. Então, tudo aquilo que me desagrada do ponto de vista de uma informação verificada virou fake news. Então, como essa expressão foi desvirtuada do seu conceito inicial, eu prefiro desinformação. Mas existe um projeto que está no Congresso, um projeto que eu acho complicado de ser feito no meio de uma pandemia, sem a devida audiência pública, com todos os atores envolvidos, né? O Estadão Verifica não foi convidado para falar lá, a Lupa não foi convidada para falar, a FCN, que possui uma diretora brasileira, portanto, o diálogo é fácil, não foi chamada para falar sobre isso. Então, assim, não existe, gente, para falar muito francamente, sequer um conceito fechado sobre o que seja desinformação. Porque a desinformação, ela tem vários formatos, entendeu? Mau jornalismo também é desinformação.
Então, assim, se você está falando de uma paródia que está sendo mal entendida, você também está falando de desinformação. A pessoa não entendeu que aquilo é piada e está passando adiante como se fosse verdadeiro. Entendeu? A desinformação, ela assume vários formatos. E você tentar... e aí eu fico, por exemplo, me perguntando sobre a tentativa de você criminalizar quem produz e quem compartilha. É óbvio que eu posso dizer aqui que a gente tem uma indústria da desinformação que ganha muito dinheiro com isso aqui no Brasil, especialmente na análise dessas interações mediadas por algoritmo e essa entrega de mensagem. Tem gente que é pago para produzir mensagens específicas para serem entregues em determinados grupos, ou turbinar assuntos artificialmente com o uso de bots, numa rede como o Twitter, por exemplo. Tentar sequestrar o diálogo e transformar um diálogo que não tem importância nenhuma num trending topics. Isso existe como estratégia, a gente ganha dinheiro para isso. Mas onde é que você vai botar uma coisa que todos nós aqui, nós somos 79 pessoas, e eu tenho certeza que todo mundo tem uma tia do WhatsApp e um tiozão do WhatsApp, que é aquele sujeito que passa qualquer coisa adiante na tese de que não sei se é verdade, mas vai que é. E aí o sujeito passa, porque aí a gente está falando de um outro grupo, que é um grupo que carece de certo letramento digital e mediático. Educação, entender como se consome notícia jornalística, entender como é que ela é produzida, entender se existe um viés naquele material e entender coisas básicas como... Eu não estou nem falando eu posso estar falando até de meme, de repente, de debunking, como a Liz explicou antes, do tipo assim, verificar se tem autor, verificar se a foto é atual, verificar se tem data de postagem, verificar se a URL corresponde ao site que se pretende passar por G1 ou se pretende passar por Folha para ganhar credibilidade, mas que no fundo é uma cópia. Então, eu vejo que nem jornalistas prestam atenção a esse tipo de coisa, que são dicas fáceis de você perceber quando um conteúdo é falso, tende a ser falso. Se você vê uma notícia bombástica do tipo o ministro tal é um travesti, se isso está num site 123.com.br, não é possível que uma notícia como essa não esteja em outros sites também. Não que ser travesti seja notícia, mas é porque a tentativa de você transformar um título bombástico, um famoso clickbait, para você ir lá clicar nele para saber se é verdadeiro. Se aquilo ali é verdadeiro, de fato, aquilo vai ter que estar em outros veículos, porque o furo existe. Mas o jornalismo não é exclusivo. Todos os veículos jornalísticos, se alguém dá um furo e um furo verdadeiro importante, todo mundo vai atrás do assunto, certo? Então, assim, essa discussão é uma discussão complicada sobre a criminalização, e eu acho que não está havendo o devido debate aprofundado e ouvindo todos os stakeholders, para falar uma palavra que eu odeio, mas que engloba todo mundo, envolvidos nesse assunto. O que eu percebo é um bando de parlamentar tentando evitar ser alvo de mentira ou de acusações verdadeiras, utilizando-se uma legislação que está sendo feita no afogadilho. Entendeu? Então, acho que a gente tem que parar um pouco e perceber, por exemplo, só para fechar o raciocínio, que os países que utilizam alguma legislação sobre fake news, como Singapura, o que aconteceu em Singapura? Primeiro, as fake news continuam acontecendo. Ninguém extinguiu as fake news em Singapura. Elas continuam sendo produzidas e compartilhadas. E o que é pior, como o executor da lei é o governo está usando a lei para chamar de fake news isso que eu falei para vocês. Trabalhos jornalísticos, investigações jornalísticas verdadeiras, sérias, feitas contra um governo, ou que de alguma maneira afetam o governo negativamente, e dizer que a pessoa está fazendo fake news e aí derruba o site, prende, entendeu? Sei lá, sai de circulação, eu não sei, as medidas que Singapura usa exatamente, eu não sei. Eu sei que a legislação está sendo usada para isso. É isso que a gente quer aqui no Brasil? Então, é uma discussão aí que eu acho que passa por essa questão da compreensão da desinformação, pela liberdade de expressão, entendeu? Pelo quem vai usar a lei, quem vai aplicar ela, quem vai fiscalizar o que é verdadeiro ou nosso, e qual é a noção ou a metodologia que você está usando para qualificar alguma coisa como desinformação. Então, é isso. Desculpa, eu fico meio tenso falando sobre isso, mas, enfim, paciência.
Muito obrigada, Gilberto. E, bom, pergunto a Alessandra, a Alice, se elas gostariam de contribuir também, a partir da fala de Gilberto, aí da provocação da Dayana e do Jorge Luiz. Bom, eu vou falar que concordo com o que o Gilberto falou. Realmente, eu pessoalmente não acho uma boa ideia fazer uma legislação agora sobre isso. Eu acho que, pela forma como foi aprovado no Senado, pode haver um risco grande à liberdade de expressão das pessoas. Realmente não tem uma definição clara do que é desinformação. Engraçado que eu entrevistei o Barroso, que é do TSE, acho que foi mês passado, e eu perguntei para ele, o senhor ou o TSE tem uma definição do que é desinformação? E ele falou que, bom, teoricamente, estou parafraseando ele, tá, gente? Não sei se foi isso exatamente que ele falou. Vão ter que me checar. Mas ele falou assim, teoricamente, eu tenho essa definição aqui, o difícil é aplicar. Então, eu acho que tem muitos desafios, não só da definição, mas também da própria aplicação. Como é que você vai punir alguém, né? Como o Gilberto falou, pode ser uma tia do WhatsApp que está repassando alguma coisa totalmente sem malícia, né? Como é que você vai ver o dolo da pessoa? E é isso, né? Acho que em nenhum país isso deu certo, né? Eu acho que é um tema ainda muito complicado de se legislar, ainda mais agora. Qual a solução? Eu não sei qual é, mas eu acho que não é pela legislação. Liz, quer falar alguma coisa aí também? Não, acho que Gilberto e Alessandra contemplaram muito bem, né, o assunto de legislar no meio de uma pandemia, né, em interesses próprios é bem complicado, e sem o apoio da sociedade civil, né, sem a nossa participação, isso é bem complicado. Eu queria ressaltar uma fala de Gilberto, que aí eu queria linkar com alguém que fez alguma pergunta por aqui, que eu vi, que é em relação a como a gente pode combater isso, né? Bom, não vou ver, assim, mas o que o Gilberto falou sobre letramento midiático, né? Eu queria ressaltar isso mesmo, porque ele falou, e é uma coisa que eu acredito muito, né? Que como a gente vai sair disso, eu acho que é através do letramento midiático, da educação midiática. Então, não tem como a gente culpabilizar as pessoas que compartilham, muitas vezes sem intenção, ou muitas vezes com essa questão, né? Não sei se é verdade, mas vai que eu posso estar ajudando alguém, né? Então, é muito complicado a gente fazer isso sem ter uma educação básica na população. Como é que a gente vai culpabilizar uma pessoa que não tem acesso à informação, não tem acesso à informação precisa, eu digo, né? Assim, a jornalismo, a jornalismo tradicional, sério. A gente sabe que muitas pessoas, por exemplo, têm aquele pacote de dados de celular que permite só que ela use o WhatsApp ilimitado. Então, se ela for sair do WhatsApp para ir no site do Estadão, no site do G1, no site da Folha, da Lupa, para checar uma coisa, ela vai perder o pacote de dados, né? Então, assim, a gente sabe que muita gente consome informação através do WhatsApp, então é uma mudança muito estrutural para a gente simplesmente colocar isso como culpar quem compartilha. É muito complicado, a gente tem que ter um debate muito mais profundo desse cenário para poder chegar a uma legislação que não seja discriminatória, né, até, e que alcance uma população que realmente não se encaixa nisso. Era isso. Bom, muito obrigada, Liz. Obrigada novamente a Gilberto, a Alessandra. Essa mesa, infelizmente, tem hora para terminar, né? Um assunto que a gente poderia ficar aqui a noite inteira, mas claro que o Gilberto, que já está cansadíssimo, né, Gilberto, aí, e todos nós, por todo esse movimento que essa pandemia tem representado e as consequências disso,
inclusive no contexto político e já antes da própria pandemia, mas eu gostaria de dizer a todos que estão participando, que estão aqui com a gente, que os comentários, as perguntas vão ser encaminhados aos nossos palestrantes e, se vocês incluírem aí os seus contatos, eles vão poder, na medida do possível, claro, né, do que for possível nesse momento, vão poder manter um contato futuro, vão poder estar respondendo. Então, agradeço também a participação, aí eu já tinha citado, Rio Grande do Sul, aqui o próprio Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Distrito Federal, Piauí, nós temos participação aí do Estado de São Paulo também, então, muito obrigada, e se eu esqueci alguém, se por acaso passou aí no chat, eu não percebi, sintam-se muito bem-vindos, igualmente. Nós temos aqui, além de profissionais, docentes, discentes da pós-graduação, nós temos também os alunos da graduação, e das várias áreas, né, incluindo, claro, o jornalismo. Então, eu vou passar aqui para vocês uma pergunta do Caio, que é da Universidade Federal de Ouro Preto. O Caio é estudante de jornalismo, e ele pergunta para vocês, em termos de mercado de trabalho, é promissor trabalhar com fact-checking? Quais são as perspectivas a partir, por exemplo, do fim da pandemia? Né? É claro que a gente entrou no novo normal, mas esse estado de coisas, quando houver uma vacina, tende a se estabilizar. Como é que fica o mercado de trabalho, não só pós-pandemia, mas o mercado de trabalho relacionado ao fact-checking a partir de agora? Como é que vocês têm avaliado isso e se têm pensado um pouco sobre isso também? Bom, vou responder aqui. De mercado de trabalho, eu pessoalmente acho bastante promissor. Eu acho que o programa de parceiros do Facebook teve um papel importante nessa explosão de agências de fact-checking que a Liz falou, porque é um parceiro importante de financiamento para muitas agências. A gente começou em 2018, então somos super novos, eu acho que eu vejo que é um campo em expansão, né? E nossa equipe tem crescido também. Com o projeto Comprova, a gente vê que tem pessoas interessadas em redações do país inteiro. Então, eu acho que é super promissor, sim. Encorajo quem quiser fazer cursos sobre isso, tem muitos materiais online para aprender mais sobre. A própria UPA faz cursos de formação. Bom, vamos lá. O fato é que a gente dobrou a quantidade de colaboradores na Lupa do início da pandemia até agora. Então, e sem falar dos profissionais de apoio, tipo financeiro, contabilidade e tal. Eu acho que não é só o fact-checking que é importante e que é promissor, eu acho que todos os formatos de mídia digital hoje são para ser levados em consideração em termos de futuro jornalístico de trabalho. A Lupa faz parte, junto com outras 13 plataformas digitais, que a gente organiza um festival a cada 2 anos chamado Festival 3i. Todas as plataformas estão crescendo bastante. Assim, isso vai de plataformas que trabalham com assuntos muito específicos, tipo a Amazônia Real, onde você faz cobertura jornalística de questões específicas da região amazônica, até grandes portais jornalísticos políticos, como, por exemplo, Poder 360 ou Congresso e Foco. São os dois também fazem parte do Festival 3i, passando por plataformas de cobertura jornalística para assuntos fora da atenção da grande mídia, tipo Agência Pública, Marco Zero, Ponte Jornalismo,
Jota, que cobre assuntos de justiça. Todos eles fazem parte do nosso grupo e todos estão crescendo. Então, assim, eu acho que você precisa levar em consideração também essas possibilidades. A era de que a redação do grande jornal é o futuro a ser almejado, acabou. As redações dos grandes jornais estão minguando, certo? Então, assim, o pensamento de você adquirir talentos nessa área digital, entendeu? A gente tem a área que mais cresce na Lupa hoje é a Lupa Educação. A gente começou treinando jornalista para o uso de ferramentas básicas de checagem de dados e hoje a gente está treinando todos os TREs do país contra a desinformação a respeito do processo eleitoral agora. Em paralelo, nós estamos treinando 15 jornalistas de todas as 26 capitais do Brasil e Distrito Federal e todos vão trabalhar para a gente na cobertura, na checagem hiperlocal de suas capitais e dos seus estados nas eleições agora, que são eleições locais, 2020. Entendeu a complexidade e como isso foge um pouco do padrão? Que rapidez uma grande redação de jornal teria para treinar e contratar 15 jornalistas em cada uma das capitais do país para aperfeiçoar essa cobertura hiperlocal das eleições? No meu caso, vai ser checagem, claro, que a gente tem, se a gente tiver 2 candidatos por capital, entendeu? Dá 5.500 municípios, eu não vou nem entrar no detalhe disso. Mas, enfim, a gente precisa trabalhar de alguma forma, e eu acho que o formato digital e o tamanho da startup dá a ela uma certa agilidade e, às vezes, até acesso a alguns fundings, alguns grants de instituições estrangeiras que nos permitem realizar projetos específicos contra a desinformação. A área que mais cresce na Lupa hoje é a Lupa Educação. Entendeu? Ela começou com 10% do faturamento, hoje ela já é alguma coisa como 60% do faturamento. O resto é venda de conteúdo checado e de banking para outras mídias e plataformas de mídia, de rede social. Então, pense nisso. Assim, a gente, a desinformação que começou nas redações, treinando redações, hoje a gente trabalha para companhias, a gente trabalha para o sistema eleitoral brasileiro, a gente trabalha para a universidade, institutos. Então, eu acho que há formatos aí, nessas plataformas digitais, que vocês precisam entender melhor como são, como funciona e as necessidades que ela tem, e aí se prepararem, entendeu? Aprende mais sobre vídeo, sobre formatos de entrega de vídeo, sobre formatos de entrega de áudio, um curso de podcasting, um curso de checagem de fato, entendeu? Empoderem-se de novas ferramentas digitais que vocês vão usar. Se vocês forem trabalhar numa redação grande, também vão precisar disso. Mas que outras plataformas digitais estão absorvendo com mais facilidade agora. É isso. Muito obrigada, Gilberto. Antes, a Alessandra, respondendo essa provocação, esse comentário, a pergunta que foi feita. Liz, você gostaria de complementar? Não, acho que foi perfeito, porque eu ia falar mesmo essa questão de pensar também no regional, né? Assim, grandes agências, elas estão no nível nacional e a gente pode pensar isso localmente, né? Aqui em Natal, por exemplo, a gente não vê uma empresa, uma agência voltada para checar, né? E a gente, hoje de manhã, por exemplo, a gente viu o prefeito da cidade no Bom Dia RN falando dos poderes milagrosos da ivermectina. Então, a gente precisa também checar localmente, né? Ver o que os nossos políticos estão falando, e isso é claramente, né, uma estratégia dele de se reeleger agora na eleição, dizendo que está distribuindo ivermectina para a população, gratuitamente. Então, assim, a gente tem material para ser checado. Então, acho que falta muito essa iniciativa local também. Era só isso que eu queria comentar. Bom, muito obrigada, Liz. E eu gostaria de registrar, mais uma vez, lembrando, Gilberto, claro, do Rio de Janeiro, não tinha feito essa menção antes, então temos o Rio de Janeiro muito bem representado aqui, o Pará, o Ceará, enfim, e todos os estados que eu citei. Eu estou em Rio de Janeiro também, viu, gente? Estou em São Paulo, mas
sou do Rio de Janeiro. Ah, então pronto, aí duplamente representado, muito bem representado o Rio de Janeiro. E todos os outros, assim, muito obrigado pela participação, por essa interatividade, por essa possibilidade da gente estar aqui trocando ideias, trocando opiniões, trocando reflexões. Obrigada a todos. E, infelizmente, a nossa mesa já está terminando, né? Fica aí, então, a mensagem para que vocês, todos que estão participando, continuem com a gente aí no Primeiro Comunicação, né? Pesquisa, Ensino em Democracia. Nós teremos aí, inclusive amanhã, a gente tem para os discentes e docentes, né, principalmente da pós-graduação, mas não somente, a gente vai ter uma oficina sobre currículo Lattes, aberta a todos. Nós teremos aí, no decorrer dos dias, por exemplo, uma mesa sobre a saúde na comunicação, então, com pesquisadores da Fiocruz, com pesquisadores da área, que vão estar discutindo esse papel importante da comunicação num momento extremo como esse, e as implicações e desafios disso. Então, eu termino já agradecendo, mais uma vez, a participação de todos e todas, e particularmente dos nossos palestrantes de hoje. Então, Liz Nóbrega, aqui do PPGEM, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Gilberto Scofield, da Agência Lupa, muito obrigada, Gilberto também, a Alessandra, muitíssimo obrigada, Alessandra Monratti, do Estadão Verifica. Foi um grande aprendizado para todos nós, foi uma experiência seguramente muito rica para todos que pesquisam ou refletem sobre esse tema que é tão contemporâneo, tão presente no nosso cotidiano. Se sintam convidados para outros momentos em que seja possível essa congregação, né, de ideias, de saberes, e espero que todos nós possamos nos encontrar, inclusive presencialmente, outras vezes. Então, muito obrigada, eu deixo aí para uma mensagem final, se vocês quiserem, um comentário final, e na sequência a gente vai encerrar a mesa. Então, Alessandra. Oi, gente, agradecer mais uma vez o convite de todos. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente mesmo. E parabéns ao trabalho de vocês. Valeu. Obrigada, Alessandra. Eu? Bom, obrigado pelo convite também. Não compartilhe informação sem checar, por favor. Pelo menos a data, o autor, se a URL corresponde, enfim. Tem uma série de coisinhas básicas, se vocês forem lá no site da Lupa, tem a listinha para vocês verem. E aí dá aquele toque na tia, no tio do WhatsApp também, né? Fala, não, tio, isso aí não faz sentido, entendeu? Não existe, não foi, né? Aquelas coisas. E obrigado pelo convite de novo, e fica bem, fica em casa todo mundo ainda, né? Não está na hora de saracotear, como diria minha mãe por aí. É isso. Obrigada, Gilberto. Grande prazer nosso. Liz? Gente, começaram a soltar uns fogos aqui perto de casa, não sei se vai sair o barulho, mas eu queria agradecer muito Gilberto e Alessandra que aceitaram o convite. Passou voando essa 1h30, assim, tem tanta questão bacana, mas com certeza o pessoal deve ter gostado bastante. Agradeço muito, muito, muito o aceite do convite de vocês, a professora Luciana pela mediação. Queria fazer um mini merchan aqui para dizer que no dia 27 vai ter outra mesa, mais ou menos, não sobre fact-check, mas sobre desinformação. O tema é algoritmos, monopólios, direito à comunicação, a desinformação através das plataformas. Vocês que se inscreveram, né, podem ir no mesmo site e adicionar a atividade. Acho que vai ser uma atividade bem bacana, que pode também gerar muitos questionamentos. Então, eu queria realmente agradecer a todo mundo. Como o Gilberto falou, vou botar uma azeitona aqui na empada da Liz, que é o seguinte:
muito importante diante do que a gente está vendo hoje acontecer com relação aos Sleeping Giants no Brasil e no mundo, e com relação a esse problema do Facebook de sofrer um boicote dos anunciantes que estão exigindo que ele se comprometa com conteúdos que não disseminem desinformação e não disseminem discurso de ódio. Então, tem tudo a ver com essa questão do algoritmo que ela está falando aí. Exato, assim, acho que é bem importante a gente falar do problema e falar também do que causa, né, os algoritmos, esses monopólios de plataformas, é bem importante a gente tratar um pouco da economia política da internet. Então, gente, eu agradeço realmente muito a todo mundo que participou, todo mundo que está até aqui agora, né, numa terça-feira à noite, e é isso, eu desejo saúde a todo mundo e um abraço a todos. Tá certo, muito obrigada. Tchau, então, gente. Obrigada, Gilberto, obrigada, Alessandra, e a todos que participaram. Continuem com a gente aí, fiquem em casa, na medida do possível, e um grande abraço. Obrigada. Até logo, uma boa noite a todos. Saúde.